Olá, alunos da escola Júlia Lenker Fontinelli, tudo bom com vocês? Que é a professora Lília, nós vamos iniciar mais uma aula de filosofia, especialmente para a turma do segundo A. Então, antes de começar o nosso assunto, quero pedir a vocês que assistam a nossa aula com bastante atenção, anotem o que vocês acharem interessante e fiquem até o final. Nosso assunto hoje é liberalismo. E para iniciar esse assunto, eu gostaria de levantar uma questão. Qual é o papel do Estado no âmbito político, no âmbito econômico e no âmbito das intervenções na vida das pessoas? Atualmente, em nossa sociedade, palavras como liberalismo estão muito em evidência, né? Muitas pessoas que se dizem liberais. E aí a gente vai hoje estudar um pouquinho mais o que realmente é esse liberalismo, né? E como que essa corrente política, econômica, ela nos atinge. Então, para isso, nós vamos conhecer um pouco daquilo que nós chamamos de liberalismo clássico, ou seja, é o liberalismo, é a corrente filosófica, política e econômica que foi criada durante os séculos 17 e 18 na França, na Europa, melhor dizendo, não só na França, mas na Europa, né? E tem como base desse pensamento alguns teóricos. John Locke, o Rousseau e o Montesquieu, né? São três filósofos que começaram a questionar qual o papel do Estado de verdade, qual a função do Estado, começaram a pensar as relações de poder, né? Começaram a pensar as relações políticas já lá no século XVII, né? E eles lançaram as bases para esse pensamento que vai se desenvolver ao longo de todo o século XVIII, né? Século XIX, que vai ser transformado, modificado durante o século XX, tá bom, pessoal? Eu queria começar falando assim para vocês que o liberalismo, né, o surgimento dessa corrente, ela está associada ao crescimento de uma nova classe social na Europa, que é a burguesia, né? E essa classe social, ela se fortalece cada vez mais com a Revolução Industrial, com a modernização das relações econômicas. No entanto, essa classe social, ela não tem nenhuma importância política, ela não tem participação política por causa das estruturas sociais e políticas da Europa até esse momento, né? Então, essa classe social, ela vai questionar todas essas estruturas econômicas, todas as estruturas políticas, né, com o objetivo de quê? Com o objetivo de alcançar maior poder, maior domínio dentro da esfera política, né, e se fortalecer economicamente, certo? Então, nós vamos estudar um pouquinho o liberalismo sobre três aspectos. Primeiro, o aspecto político. O que seria o liberalismo político? O liberalismo político, ele defende uma participação maior das pessoas no processo das esferas governamentais, né, de tal maneira que o Estado não se sobreponha aos cidadãos. Ou seja, pessoal, é uma política mais participativa, é uma política onde a gente, né, os cidadãos daquele país, daquela nação, têm a oportunidade de participar dentro das instituições, dentro das esferas governamentais, independente de uma condição social, uma condição de nascimento, né? Todos os cidadãos, eles têm o direito
a essa participação política, tá certo? Um outro aspecto do liberalismo é o liberalismo ético, certo? Com o liberalismo ético, a gente tem aí o surgimento do Estado de Direito. O que é isso, pessoal? É um Estado onde a lei, né, o direito constitucional deve prevalecer e deve mediar todas as relações sociais existentes e praticadas pelos cidadãos, né? O que nós chamamos de Estado de Direito nada mais é do que todos os direitos, todos os deveres, toda a Constituição, toda a legislação que existe e que vai regular aí a nossa vida. E essa legislação, ela é única para todas as pessoas, ou pelo menos se propõe, né, a ser única para todas as pessoas, independente de classe social. A gente sabe que às vezes na prática não é bem assim. Por exemplo, um exemplo clássico aqui que eu posso dar é a questão da fiança. Somente as pessoas que têm dinheiro é que podem pagar uma fiança e ser liberada, né, de uma prisão preventiva em algumas situações. Quem não tem dinheiro não pode aí usufruir desse direito, certo? Uma outra novidade que o liberalismo ele traz é a questão do habeas corpus, né? Ou seja, ninguém pode ser preso, pode ser condenado sem que se saiba quais são os motivos que estão levando essa pessoa à condenação, né? Sem que haja provas e que essas provas elas sejam claras para todos. No período do absolutismo monárquico, os reis eles poderiam prender qualquer pessoa, né, a qualquer momento, sem nenhuma transparência, né? Principalmente pessoas que se colocavam contrários ao rei eram vítimas desse abuso de autoridade. E aí, com habeas corpus, nós temos aí essa garantia, né, de que todas as pessoas, elas para serem presas, para serem julgadas, precisa haver, né, todo um conjunto, todo um aparato de provas, de investigação que seja clara e todas as pessoas têm um direito à defesa. Isso é muito importante para as nossas sociedades, né? Além disso, o liberalismo ele defende os direitos individuais, que são os direitos de liberdade de pensamento, direitos de expressão de ideias, direitos de religião. Esses direitos, eles não existiam na Europa até o absolutismo monárquico, certo? Até o século XVIII, século XVII e XVIII, né? Somente as pessoas elas tinham que pensar de acordo com o rei, elas tinham que professar a religião do rei, né? Não havia nenhuma liberdade de expressão. E o liberalismo ele vem propor esses direitos, essas garantias individuais. No entanto, às vezes a gente confunde um pouco, né? Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, até onde vai a minha liberdade de expressão na internet? Por exemplo, é uma questão a ser refletida, a ser discutida, né? A nossa liberdade de expressão, ela não pode se configurar em eu posso tudo na internet, né? Ela não pode se configurar em atos de preconceito, por exemplo, certo, pessoal? E a minha liberdade de vir, por exemplo, não pode causar prejuízos, danos à população de uma forma geral, né? E uma outra questão do liberalismo, né, muito importante, que se sobrepõe, né, assim, de uma forma muito forte, é o aspecto econômico da corrente liberal, né? Inicialmente, o liberalismo propõe a intervenção do poder dos reis nos negócios, ou seja, o liberalismo propõe que o rei não intervenha mais nos negócios, no comércio,
nas relações comerciais, nas transações comerciais. Depois, né, o Adam Smith, que é considerado o pai do liberalismo econômico, junto com outro pensador, que é o David Ricardo, eles começam a aprofundar esse liberalismo econômico, e aí, a partir desse momento, a gente tem aí a defesa da propriedade privada dos meios de produção. E isso é algo muito importante e transformador da sociedade moderna, certo? A partir de então, os meios de produção, eles irão ter um dono. Nós percebemos isso com o surgimento das fábricas, né? E a economia de mercado, ela é baseada na livre iniciativa e na competição. São pilares aí muito importantes do liberalismo, certo? Mas aí a gente pode também, assim, pensar algumas coisas e questionar algumas coisas, né? É interessante a gente refletir uma coisa, que esse liberalismo, essa corrente, era uma corrente, como eu já falei no início, que tinha um objetivo, né, de favorecer um grupo social que estava em crescimento na Europa. Que grupo social é esse? A burguesia, né? Será que nós podemos falar de liberalismo para os africanos, os povos africanos, para os africanos escravizados nas Américas, para os africanos que foram vítimas da exploração comercial da Europa durante o século XIX? Será que nós podemos falar de liberalismo para as pessoas mais pobres, as populações mais pobres, né, que precisavam, que eram obrigadas a vender a sua força de trabalho em troca de um mísero salário por mês? Será que nós podemos falar de liberalismo para as mulheres que nesse momento não têm direitos, né? Que nesse momento do surgimento do liberalismo há toda uma pauta de reivindicação feminina que não era atendida na sociedade europeia e fora da Europa também? Então, a gente começa a perceber aí os entraves ou os limites do liberalismo e a quem, de fato, essa corrente ela serve, né? Para que grupo social ela serve e até que ponto esse discurso do liberalismo favorece a nós, população, né, que precisamos de uma saúde pública, que precisamos de uma educação pública, né, que precisamos de tantas coisas que são oferecidas, que devem ser oferecidas pelo Estado para que a gente consiga uma vida melhor. Certo? Então, eu quero convidar vocês aí agora ao livro didático, fazer a leitura, se aprofundar nesse assunto, curte aí o nosso vídeo, comenta e vamos ficando por aqui até o nosso próximo encontro.